Alô, estamos aqui novamente, somos uma graça. Agora nós vamos entrevistar o senhor Inácio, que ele é paramédico, Inácio de Carvalho. Diga uma coisa, como você descobriu esse problema para curar a dislexia? Então, na minha formação de pós-graduação, nós fazemos a parte de terapia ocular, que é chamado de optometrista comportamental, e a gente trata pela terapia a dislexia. Nossa, E aí a gente descobriu também pelos óculos como também tratar a dislexia. mas por exemplo, por exemplo, você me vê, eu uso óculos, certo? Sim. Então eu tenho meu óculos aqui. Então, pelos meus óculos, você vai ver que eu tenho dislexia, por exemplo? Não. Aí tem que ser feito um processamento visual. Esse processamento visual é feito com o neurooftalmologista. Tá. Ah, tá. Então, quer dizer, não é neurologista, é neurooftalmologista. Neurooftalmologista. E aí, como que é feito isso? Então, é feito um processamento visual para descartar patologia, para descartar outras síndromes, né? Porque, na verdade, a dislexia está relacionada com o distúrbio postural. Como assim? Você vai identificar? Não, a diferença é entre as duas metades do nosso corpo. Tá. Então, quando a gente tem uma diferença, que a maioria das pessoas, mais ou menos 90% da população, tem a interferência postural. Ela é classificada em leve, moderada e severa. Tá. Quando ela é leve, ela não causa nada na vida da pessoa. Quando ela é moderada, ela já causa problemas, né? Problema de coluna, problema de caminhar, problema de visual. Então se divide em várias. E quando ela é severa, Aí é um ela já gera dislexia. Então está tudo relacionado. Quando a pessoa tem uma arranhadinha, pode dizer assim, Convive normalmente, sem ter problema nenhum, estuda, aprende bem, não tem problema nenhum. como é que a gente pode detectar, por exemplo, com uma criança pequena? Então, por exemplo, eu tenho condição, por exemplo, vamos supor que eu tivesse um neném. Existe essa possibilidade? Não, no neném você não vai conseguir saber. Aí na fase de alfabetização, você começa a descobrir. E às vezes até antes, depende. Por quê? Depende da escola, depende, né, da psicopedagoga, depende dos pais. Também. Exatamente. De repente a pessoa também não quer descobrir nada, o pai e a mãe também não estão nem aí. Então você também não tem cultura suficiente também para saber se a criança tem alguma coisa também, né? Na verdade é assim, quando a criança começa a se alfabetizar, ela tem um retardo de alfabetização, justamente por essa diferença de distúrbio postural. Aí aquela criança que é um passarinho na sala, que não consegue desenvolver, não consegue aprender, a criança cai muito, esbarra nas coisas. Isso seria um sinal de que a São criança sinais, poderia, isso, por exemplo, são sinais. essas crianças saem batendo em qualquer lugar, como você falou, né? Esbarra, derruba as coisas da mão, é estabanada, né? Já são indícios que a criança tem problema. Mas, por exemplo, isso não quer dizer que toda pessoa que está banada é assim. Por exemplo, a minha família, Mas a maioria, a gente viu? não havia A maioria. conversado. Mas, por exemplo, eu sou completamente estabanada. Então, aí Então- você precisa passar por um processamento visual para ver se você tem o problema ou não. Entendeu? Mas isso também não deve ser muito grave, porque se eu estou vivo até hoje. Aí no momento que é feito o processamento visual, ela é descoberta. Se a pessoa tem ou não. Ah, tá. Porque existem mecanismos para avaliar isso. Sim. É porque normalmente na minha casa, meu pai já era assim, minha mãe já era assim. As minhas irmãs todas eram A origem da dislexia é genética. Ah, então tá, é impossível. Entendeu? Então, por exemplo, são cargas genéticas que é somada no indivíduo Tá. e que depois pode ser dos pais ou dos ancestrais. Sim, aí Que aí soma num indivíduo só. tá. É um defeito
Então, de repente, todas têm a mesma coisa, né, também. Uma só. Não, cada um vai ser de um jeito, nenhum é igual. Mas é interessante, porque tem muita gente que é sabanadinha, né? Por exemplo, se eu tiver que passar aqui, eu consigo bater aqui ou bater ali. Então, a pessoa não tem a visão da área espacial. Mas eu acho que muitas Por vezes isso que ela também não é esbarra. só isso. Não, mas está relacionado porque nós, para andar, nós temos que ter a visão, Sim. né? Senão você vai Tem tatear. que ter a visão ampla para você poder ir, né? Exatamente, para você poder caminhar. Agora, se você não tem o equilíbrio, você não caminha em linha reta. Sim, aí você não tem a visão perfeita. Exatamente. De onde você vai andar. E aí, essa divisão do seu postural gera a dislexia divide em várias partes. Né? Tem a dislalia, a desortografia, auditiva, visual, motora. Aí você está falando uma coisa super importante, porque eu acho que todas as mulheres elas têm que ter esse programa que eu faço é só para as mulheres, para ajudar as mulheres. Então eu já entrevistei plástico, já entrevistei o Mauro Sorel, já vou entrevistar um outro que faz fotógrafo, que faz preenchimento, faz um monte de coisa. Aí depois tem um outro que vai falar sobre os problemas que faz na perna, no joelho, que faz um exercício, faz tudo errado, que fica com problema. Daí tem um outro também que é o personal trainer que falou ontem, que falou sobre todas as coisas difíceis da mente, do corpo, que não adianta nada fazer exercício e ficar perto. Está com dor, então não resolve não. É a mesma coisa que eu falo. Então, por exemplo, esse conselho que você está dando, a pessoa deveria, por exemplo, ter um filho assim, a partir de 6, 7 anos, ela deveria prestar atenção se ele você não consegue aprender, você não consegue aprender, você não consegue se desenvolver nas tarefas, se ele não tem um objetivo de tarefa, se ele não desenvolve, é a hora de analisar e ver. Tem um problema de localização que a pessoa é meio sabanadinha assim. Então, se tem um problema de área espacial que esbarra nas coisas e derruba, entendeu? E aí, depois do processamento visual com o neurofisiologista, é feito os óculos e automaticamente tem cura. Olha que bacana. Até então não tinha cura. Então é tratado pelos óculos. Aí a criança usa óculos e ela fica uma área mais. Aí começa a usar os óculos por um período, né? Aí esse período é chamado de volta para reavaliação, para ver o que foi desenvolvido naquele tempo, né? E aí a mudança nos óculos, e com o tempo ele para de usar esse óculos. E no adulto, na fase adulta, descoberta da dislexia, ajuda muito. Porque melhora a concentração da pessoa, entendeu? A pessoa fica mais objetiva, quadros hiperativos e introspectivos melhoram muito. Nossa, não é formidável, não sabia. Coisa formidável. Você vê, ó, mais uma ajuda para você que está assistindo. Se vocês quiserem também. Eu vejo para ele antes de sair e é isso aí. Muito obrigado por você ter aqui na festa. Inácio Carvalho dos Santos, acho que está entrevistando, não sei se ele pode sair, mas além da minha obrigada. Gente, Ótica de Roma, ela tem uma